Olá, boa noite. Eu lembrei, foi dos Trapalhões dos anos 80. Ó, nós aqui outra vez. Vamos lá, esperando. Opa, Boa posso deixar de noite! marcar aqui o nosso tempo. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos. Ivânia, A paz de Valdair Jesus. Teixeira, Paula. Vamos lá. G. Salmito. Renata, Ellen, Thaísa, Souza Borges, Mônica, Douglas, sejam bem-vindos, meus irmãos. sejam bem-vindos! Estamos aqui novamente, só por hoje, Só por hoje. pela graça do nosso poder superior, Jesus Cristo. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos lá, vamos, enquanto todo mundo vai chegando, primeiro quero dizer, né, que eu me chamo Dário, sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando com muitas falhas de caráter, mas a principal delas, o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência e também a ira, né? São falhas de caráter aí que eu tenho lutado e buscando, né, no meu poder superior aí a transformação. Glória a Deus. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma terça-feira com todos vocês. Glória a Deus, Marisa. Estou lendo aqui, né? Estou vivendo essa live. Amém, né? Jesus é bom e é poderoso. Glória a Deus por esse seu testemunho, já agora no início. Eu sou a Milena, uma discípula de Jesus, em processo contínuo e árduo de restauração, vivendo um dia de cada vez, né? As minhas compulsões, os meus vícios, maus hábitos, né? Lutando aí com a procrastinação, com o desejo de mudar o outro, com a impulsividade, com a codependência emocional, com o criticismo, a intolerância, a vaidade, né? Mas só por hoje, dependendo do Senhor Jesus, amanhecendo todos os dias, né? Consciente dessas minhas fraquezas, dessas minhas fragilidades, né? E entregando aí nas mãos dele, que é quem pode restaurar a minha sanidade e me ajudar, né? A viver um dia de cada vez, fazendo a vontade dele, não a minha. Bom, o tema da nossa live hoje é os frutos da restauração pessoal no relacionamento conjugal. O Rogério chegando, boa noite, Rogério. Boa noite, Rogério. Mônica. Boa noite, Edna. Vamos lá. Então, a live dessa noite vai ter a nossa participação aqui agora, né? Lu, boa noite, Lu. Oi, Lu. Deus abençoe. Daniela entrando agora. Então, assim, vai ter a nossa participação e o pastor Zé Edson e Zé Edson também vão entrar daqui a pouco. E o tema é esse, ou seja, como a minha restauração pessoal pode, assim, contribuir para o meu relacionamento conjugal. Então, assim, começando a nossa temática de hoje, essa abordagem que a gente vai trazer hoje para o CR Casais, entendendo também a seguinte questão. O que a gente vai trazer hoje aqui como testemunho, como encorajamento para todos vocês que estão aí com a gente, não é uma forma de viver um casamento feliz. Na realidade, é uma forma de viver um casamento feliz. Mas viver um casamento feliz, viver restauração pessoal, não vamos lá, me confundi aqui com os pensamentos. Vamos lá, começando de novo. Na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte: a motivação que me leva a viver a restauração pessoal não pode ser nunca o meu relacionamento conjugal. Na realidade, a motivação da busca de uma restauração pessoal deve ser algo promovido por um encontro pessoal com o nosso poder superior Jesus Cristo. Então eu me encontro com Ele, eu me relaciono com Ele, e pela graça dEle, o amor dEle que me preenche, eu começo a viver esse processo. E consequentemente, todas as áreas da minha vida vão ser impactadas. Amém. Mas o local onde os frutos vão ser mais evidentes vai ser no relacionamento conjugal, não tem como fugir disso. Então eu falo isso porque a gente já teve experiências de caminhar com algumas pessoas que de repente buscam um processo de restauração porque o casamento não está bem, ou porque o casamento não está dando certo, e às vezes buscam nesse processo
a resolução dos seus problemas conjugais, quando na realidade o que nós vamos testemunhar aqui é que quando eu busco por amor a Cristo, por entendendo desse amor precioso, desse poder superior na minha vida, é que a partir das atitudes e da restauração que Ele promove na minha vida, é que esses frutos surgem, né, no relacionamento conjugal. Então, assim, deixar isso claro, né, porque a gente entende ser importante, né, tocar nesse aspecto aí. Então a gente vai falar especificamente falando da nossa história, do nosso casamento, a gente vai falar dos 12 passos. A gente fala aqui do CR Casais, né, que é um programa voltado para pessoas que querem crescer no relacionamento conjugal e que tem como fundamento, né, a programação dos 12 passos, né, da caminhada espiritual de 12 passos como um processo contínuo de restauração. Então a gente vai falando aí, fique à vontade para comentar, para fazer perguntas. A gente ainda, né, não somos experts, né, nesse negócio de live, então a gente vai tentar acompanhar aí vocês que vão estar conversando, perguntando, comentando, e tentar trazer aí um pouco disso para esse momento, para a dinâmica desse nosso momento. Então, antes de começar a falar especificamente do tema, eu queria fazer uma oração aqui nesse momento, tá bom? Senhor, louvado seja o teu nome. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, entrego o meu coração, o coração da minha esposa, Pai, pedindo que o Senhor nos esvazie de nós mesmos nesse momento, porque em nós não há nada de bom, Senhor. Mas que o Senhor preencha, Pai, a nossa boca com as palavras e com o testemunho do que o Senhor já vem fazendo na nossa história, Senhor Deus, para que seja dado aí para aqueles irmãos amados aí que estão nos acompanhando. Então, entregamos esse momento, as conexões da internet, Pai, a vida de todos que estão aqui também acompanhando a gente, Pai, que seja precioso, Senhor. Que o Senhor vai falar ao coração deles e ao nosso coração também. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, vamos lá, né? Mais gente chegando. Então, a gente vai começar, pessoal, falando da nossa caminhada de restauração, que na realidade é uma caminhada que está fundamentada num relacionamento com o nosso poder superior, né, com o nosso Jesus Cristo de Nazaré, a partir dos 12 passos, né, da caminhada espiritual que a gente aprende no Celebrando Restauração. Então, como viver esses passos tem gerado frutos na nossa relação conjugal, né? Então isso é precioso, é algo que a gente tem experimentado e que tem feito a diferença na nossa história, né? Então a gente vai começar falando dos 12 passos aqui, brevemente, tentar resumir. O passo 1 é o passo onde eu admito, né, que eu sou impotente diante das minhas questões, diante dos meus vícios, dos meus traumas e dos meus maus hábitos. Eu sou impotente, eu compreendo que eu não tenho controle sobre as minhas atitudes. Então, eu preciso sair da negação, preciso entrar, né, como a gente chama o primeiro passo, na realidade, ou seja, compreender exatamente quem eu sou. E às vezes você está perguntando, mas Dário, eu não tenho comportamento compulsivo, eu não sou viciado, eu não tenho, né, nenhum comportamento nesse sentido. Eu digo uma coisa, que a caminhada de restauração do Celebrando Restauração, que nada mais é do que nos levar a uma vida prática do Evangelho de Jesus, é o quê? Que ele tem um papel de servir de remédio para, né, as minhas doenças, mas ele também tem um papel de servir de remédio para prevenir doenças. Então, assim, se você ainda não está mergulhado ou prostrado em algum tipo de vício ou mau hábito, eu quero encorajar você a viver os 12 passos de restauração, porque de qualquer forma você vai poder prevenir, né, aí comportamentos que podem gerar compulsividade ou vícios aí no futuro. Então o primeiro passo é esse, eu preciso ter esse reconhecimento. O segundo passo é o passo aonde eu reconheço, já que eu reconheci que está incontrolável, né, eu preciso reconhecer ou entender que algo pode fazer a diferença na minha vida. Então eu venho a entender no passo 2 que existe um poder superior, que nós reconhecemos ser o Senhor Jesus Cristo, que Ele é capaz de restituir a minha sanidade. Então eu começo a acreditar que as coisas podem mudar e que tem alguém diferente, poderoso, capaz de entrar na minha história, né, e restabelecer aquilo que é o plano de vida divino para mim. Deus me criou a sua imagem e semelhança de modo perfeito, de modo maravilhoso. O meu pecado, as minhas atitudes, as minhas compulsões
vão destruindo a mim mesmo e os meus relacionamentos. E no passo 2, eu entendo que esse poder que me criou, né, ele pode restaurar a minha vida, o meu caráter e as minhas relações, né, os meus relacionamentos de maneira geral. E no passo 3, ora, se eu compreendo que esse poder superior ele existe, eu acredito que ele existe, eu creio que ele é capaz de restituir minha sanidade, o que eu faço então? Nada mais coerente do que entregar a minha vida, as minhas vontades a esse poder superior. Então é o passo da rendição, é o passo onde eu decido me render completamente. E agora que a gente acabou de falar dos 3 passos, minha esposa vai falar de como esses passos dados na nossa caminhada de restauração gerou frutos no nosso casamento. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês, né? Compartilhando um pouco do que Jesus tem feito na nossa vida, como o Dário falou aí no início da oração. Nós mesmos, né, somos falhos, pecadores, nada sabemos, né? É Ele quem tem nos ensinado a viver. Então, assim, falando um pouco desses 3 passos, né, em relação a mim, inicialmente para mim, no início, como a nossa história, quando Jesus entrou e o CR entrou, né, há 10 anos atrás, foi devido à busca, né, foi devido ao problema de casamento, da dependência química do meu marido, né, eu não entendia e nem achava que eu precisava viver restauração, né, 12 passos. Eu entendia que quem precisava era ele, né, e a partir do momento que eu comecei a ser confrontada, né, com esse programa, a participar, e o Senhor começou a mexer, né, e com o meu coração e me mostrar que eu precisava sim também de 12 passos de restauração. Deus começava a transformar o meu coração e me mostrar de que eu precisava sair também da negação, né. E sair da negação para mim, reconhecendo que o problema da minha vida não era o meu casamento, né? Não era o destroço, né, que eu vivia como família, e sim as minhas falhas de caráter, os meus maus hábitos, os meus vícios, né? As minhas compulsões, isso em grande parte, né, prejudicava muito. Isso foi tremendo, porque me fez realmente assim perceber o quão falha, né, pecadora e necessitada da graça de Jesus eu era, e isso gerou um fruto de paz no meu casamento, né, porque eu começava a entender e perceber que o problema não era aquilo tudo, né, aquelas confusões, aquilo que eu vivia, né. O problema também era tipo como se fosse assim um alívio. Ufa, Senhor, né? Tô vendo que eu sou o problema, né? Então, e tô começando a reconhecer e perceber e aprender que eu, né, posso te buscar e posso mudar e dar um novo rumo na minha vida. E aí veio o passo da esperança, o segundo passo, onde eu entendia e começava a aprender que eu tinha, né, a partir daquele momento, um poder superior de nome Jesus Cristo de Nazaré, que poderia restituir a minha sanidade, né, o meu caráter de acordo com o dele, né, que tinha jeito, que tinha saída, que não estava tudo perdido, né, não bastava só eu reconhecer, tinha esperança, né. E a partir do momento que eu começava, né, a entender isso aí, frutos eram gerados também no meu casamento, fruto do amor e da compaixão, pois eu começava a entender que como eu era falha, né, e pecadora, e Jesus, né, era meu poder superior, capaz de restituir a minha sanidade, eu começava a ter amor pelo meu marido e entender que eu mudando, né, eu precisava mudar. Se eu tinha jeito, né, se eu também tinha problema e tinha jeito, ele também poderia ter, né, e isso me gerava no nosso casamento fruto de compaixão, né, aquelas discussões e aquelas brigas,
lar, né, de muita confusão, de muito destroço, de muita desordem, né, começava a se tornar num lar mais de paz, porque eu começava a recuar, né? E aí no terceiro passo, o passo da entrega, né, eu começava a descobrir que nessa esperança eu poderia entregar, porque eu dizia, Senhor, tá bom, eu vou mudar, né? Eu preciso mudar, porque eu preciso de Ti, entendi, minha restauração é pessoal, né? Não é o meu casamento que a minha felicidade está em Ti, Jesus, outra coisa que eu descobri, né, no segundo passo, né? É Tu que é o meu sustento, que é a minha força, que deve ser a minha alegria, não são as circunstâncias ao meu redor. E aí eu preciso, mas e aí, Senhor, né? O que é que eu faço? Diante dos teus ensinamentos e sendo confrontada com o teu caráter, né? E no terceiro passo ele diz, me entrega, Milena, né? Me entrega tudo, né? Tanto as tuas compulsões como também as tuas atitudes, né? Dentro da tua casa, ao teu redor. E aí eu começava a entender que eu tinha um limite. Meu limite era até aqui, né, dentro de casa, com meu marido, e a partir de certo ponto era com o Senhor, né? E isso gerava frutos de misericórdia, de graça e de encorajamento, né? Misericórdia porque eu passava a entender, né, quando ele não conseguia, principalmente droga, que é algo que você fica desesperada e quer que haja uma mudança, né? Mas aí quando eu via que nas minhas lutas eu não conseguia assim do dia pra noite, Deus começava a plantar, tá vendo como você não consegue do dia pra noite, Milena? Seu marido também não vai conseguir do dia pra noite, né? Então isso começava a dizer, misericórdia, Senhor, né? De mim e dele, coitado, né? Se eu, achando menor as minhas falhas, né? Entre aspas, não consigo mudar, imagina ele, coitado, né? E o fruto da graça, né? Isso gerava graça dentro da minha casa, gerava espaço, né? Para Jesus entrar, né? Pro amor reinar, para compaixão, né? Ter o espaço dela, né? Isso alcançava, né, os meus filhos, minha mãe, que morava lá em casa comigo também, depois do falecimento do meu pai, e principalmente também o fruto do encorajamento, gente, porque a partir do momento que eu me colocava nessa posição, né, de necessitada da graça de Jesus, de pecadora, de falha, né, de que precisava mudar e deixava de olhar e exigir e querer dele, né, e começava a mudar minhas atitudes, e se encorajava meu marido a também buscar a restauração. Amém. Muita gente chegando, acompanhando a gente, sejam todos bem-vindos, né? Continue com a gente, né? O pastor Zé e Edna vão entrar com a gente daqui a pouco. E agora vamos continuar nessa caminhada de restauração nos 12 passos. Indo para o passo 4. No passo 4, eu começo a compreender que eu preciso fazer um minucioso e destemido inventário moral. Equilibrado, né? Conhecer realmente quem eu sou, a minha história, mexer na ferida. Aquele negócio que está lá, que eu quero maquiar, que eu quero passar por cima. Então eu sou encorajado a dar um passo destemido para fazer o meu inventário, né? A minha história. Minuto. Verdade, pastor. A esposa sábia edifica a sua família. É isso aí. Amém. Oi, Cátia de Jesus. Amém. Então, assim, eu precisava fazer esse inventário para me conhecer, saber de onde surgiu tanta loucura que eu estava vivendo e por que eu estava vivendo isso, né? Então, o passo 4 do inventário moral é o passo da coragem, né? É o passo onde eu coloco no papel, onde eu busco essa compreensão total. E esse passo me leva a me conhecer e me reconhecer diante das minhas questões, diante das minhas mazelas, diante das minhas qualidades, diante dos traumas do meu passado, diante de tanta coisa que pode ter me ferido. Ou seja, eu encontro Jesus, ele me dá uma nova razão de vida, eu entrego minhas vontades a ele, sigo para frente, mas tem coisas que eu preciso ir lá atrás, compreender e entender, para deixar a ação desse poder superior ser eficaz, né, e transformar minha vida por completo.
Então esse quarto passo que a gente faz, como a Islane tá comentando aí, né? Através de um retiro de quarto passo, eu fiz, foi precioso para me conhecer. E para o meu casamento, qual foi o fruto que gerou no meu casamento? A gente compreende que é o fruto da segurança, porque uma coisa que deixava minha esposa insegura era ver uma pessoa com atitudes que não correspondia com o que eu falava. Então, o que eu pensava de mim mesmo não era a realidade. Por quê? Porque eu não me conhecia, porque eu estava na negação. Então, quando eu tenho essa percepção de quem eu sou, me reconheço e isso começa a ser coerente, ou seja, as minhas atitudes são coerentes com o que eu falo, isso trouxe segurança, uma segurança preciosa para minha esposa. Não que ela estava depositando a esperança dela em mim, na realidade a esperança dela, como ela falou, estava no nosso poder superior Jesus, mas eu posso contribuir nesse processo, com a alegria dela, com a confiança dela e com a segurança dela. Então quando eu me demonstro e me conhecer e me reconhecer, isso é precioso para que traga aí um aspecto de segurança no relacionamento conjugal. Então, fruto precioso. Já falamos do fruto de paz, já falamos do fruto do amor, da compaixão, da misericórdia, da graça, do encorajamento e agora da segurança, né? E vamos para o passo 5. O passo 5, eu sou também encorajado agora, depois que eu compreendo quem eu sou, a partilhar isso. E aí entra, né, o aspecto do relacionamento, dos relacionamentos que o Senhor nos traz na caminhada de restauração. A questão do apadrinhamento, da parceria de prestação de contas. Então, no passo 5, eu começo, lendo o meu inventário, compreendendo quem eu sou, eu começo a admitir para Deus, né, para mim mesmo e para alguém da minha confiança que vai caminhar comigo. O que é que eu admito? Eu admito minhas falhas de caráter, eu admito minhas mazelas, e eu admito realmente quem eu sou. E esse fato de admitir traz para o meu casamento, para a minha relação com a minha esposa, algo maravilhoso, que é a transparência. Não há unidade na relação conjugal se não houver transparência. Então, quando eu abro o meu coração, quando eu entro de forma detalhada, né, passando a limpo a minha história, eu fiz isso com a minha esposa. Depois de ter feito o inventário moral, é claro, eu fiz com o meu padrinho, né? Mas eu passei a limpo também, e a gente vai chegar nesses passos, todas as questões, né, que eu vivi no meu passado e que estavam ali me travando de caminhar de forma preciosa no futuro, né? Então, glória a Deus por esse passo maravilhoso, esses passos maravilhosos. 4, ir no meu passado, buscar, fazer uma varredura completa, né? Exatamente, é um desafio. Aquela questão é mexer na ferida. A ferida, ela não pode ser um curativo superficial. Ela tem que ir ao fundo, mexer nela, limpar tudo, para ela poder cicatrizar. Então, senão a caminhada para. A restauração, né, fica ali morna, né? E aí Jesus deixa de fazer o melhor que ele tem para fazer. Exatamente, né? deixa de aproveitar o melhor de Deus, né, para a nossa caminhada de restauração. Então, preciso fazer isso, passos 4 e 5, para cicatrizar, né, e trazendo como benefício no meu relacionamento conjugal, como fruto precioso, né, a segurança e a transparência. E aí vamos para os passos seguintes, né, os passos 6 e 7. Os passos 6 e 7 são os passos que a gente chama da humildade, né? Então é quando eu começo a pedir a Deus para remover do meu caráter as minhas mazelas, os meus maus hábitos, né? E a viver um processo de transformação, pedindo a Deus mudança, né? Ou seja, depender mais do Senhor, depender totalmente dele, compreendendo que eu não tenho força em mim mesmo para remover essas mazelas, né? Eu falo que eu tenho luto com os vícios, né, da drogadição, né, do álcool, luto com os vícios da pornografia, do sexo deturpado e distorcido, né? Eu tenho essas compulsões, mas o que me leva a essas compulsões são minhas falhas de caráter, e são elas que eu aprendo nos passos 6 e 7, depois de reconhecê-las através de um inventário moral, através de admitir as minhas mazelas e, reconhecendo todas elas, pedir para que o Senhor comece a remover. Ou seja, é um processo de substituição, né,
das práticas antigas por novas práticas. Meu HD está armazenado de porcaria. Senhor, remove uma por uma. Mas não é só remover, é remover e colocar coisas novas, práticas novas, né? E o que isso trouxe de fruto para a nossa relação conjugal, para o nosso relacionamento conjugal? A humildade, né? A humildade para reconhecer que eu não tenho poder em mim mesmo de mudança. Isso me leva a ser... essa humildade me leva a ter um comportamento diferente diante da minha esposa, né? Eu começo a ter uma atitude mais saindo a autossuficiência, né? Saindo o orgulho, dando lugar à humildade, e isso também gera na minha esposa algo precioso na relação conjugal, que é a admiração. Ou seja, é você ver quem a pessoa era, quem era o indivíduo, cheirando cocaína, consumindo loucura, pensando em sexo maluco, doente, irado, e começando a substituir, como o pastor Raul falou aí, né, os valores. Quais são os valores que eu estou substituindo? Eu estou retirando toda essa mazela, estou colocando coisas novas. Isso dá algo precioso, gera algo precioso no relacionamento conjugal, que é a humildade, né? A minha humildade diante das questões que envolvem a minha restauração e que geram um ciclo precioso, um novo ciclo precioso no meu relacionamento conjugal, e também faz com que a minha esposa e eu para com ela age também um aspecto de admiração. Poxa, ele está mudando, que coisa linda, ele está se esforçando, ele está indo atrás. É o Senhor quem está fazendo, é o Senhor quem está operando, mas somos nós que estamos permitindo. E isso é algo maravilhoso. E a partir daí, vamos dar prosseguimento aqui aos passos, e olhando o tempo, lógico, né? Aos passos 8 e 9. Os passos 8 e 9 são os passos do perdão, das reparações. Então, como, né, viver o perdão traz frutos maravilhosos para o casamento, né? Então, admitir todo o tempo as minhas mazelas, pedir perdão, fazer reparação todo o tempo. Quebrou, caiu, levanta, me perdoa, vamos prosseguir, vamos caminhar. E qual fruto que isso gera no casamento? Leveza, porque não há algo mais pesado do que a culpa, né? Ou seja, eu faço, eu erro, né? E aí eu carrego essa culpa nas minhas costas. Não tenho condições de continuar, não dá, eu não consigo, eu não posso. Mas como eu abro mão, eu substituo os meus valores e começo a olhar para as minhas questões, para quem eu ofendi, para quem eu magoei, e cara, me perdoa. É difícil, né? A Lara comentando aí, é complicado, mas é algo que é feito pelo poder superior. Jesus. Né? Quando eu entrego as minhas vontades, é a permissão para que ele haja no meu coração. E quando eu me deparo com o perdão de Jesus para a minha vida, não tem como esse perdão não transbordar para quem caminha comigo, né? Para as pessoas que eu magoei, para as pessoas que eu feri. E no meu relacionamento conjugal é o lugar mais próximo, onde isso vai acontecer de forma mais latente, né? Mais evidente. Então, viver perdão, viver reparações continuamente, diariamente, diuturnamente, traz leveza, o fruto da leveza para o nosso casamento, para o relacionamento conjugal. Entendendo que é obediência, né? Perdoar é obediência, né? O mundo nos ensina muitas vezes que perdoar, principalmente no casamento, quando faz algo muito pesado, é ser besta, né? E Jesus nos diz que é obedecer. Então, eu prefiro obedecer ao Senhor da minha vida, que me disse, né, que crendo nele, tendo esperança nele, entregando que ele quem iria agir, né, é mais viável, né, vale mais a pena, ou vale a pena realmente ouvir as vozes, né, e permanecer, porque o processo de restauração, esses 12 passos, é um processo contínuo, né, então assim, o desafio é eu ir passando de passo por passo, né, e ir procurando realmente obedecer, porque se eu quebro, né, se eu não perdoo, aí lá se vai eu para negação de novo, né, tendo que reconhecer que eu sou pecadora, né, não que isso seja um problema, né,
Mas é mais fácil realmente a gente dar o braço a torcer e passar por cada passo pensando, Jesus, é por ti, é obediência a ti, é por amor a ti, é porque eu quero ser parecida contigo, né? Então, se a nossa motivação for essa, né, é mais fácil realmente a gente conseguir. Entendendo que é um processo, né? O perdão é algo que vai ser construído ali, como a gente falou, né? Diuturnamente, ou seja, é a decisão. Perdão é decisão, né? De abrir mão, né? Da minha razão ou da minha autojustiça, né? Para estender graça e misericórdia. Ou seja, mais um fruto aqui, o fruto da leveza. Os passos 10 e 11 são os passos que a gente chama dos passos de crescimento. Eu continuo fazendo meu inventário, porque a minha vida não para. Eu continuo vivendo, eu continuo pecando, eu continuo errando. Então, eu preciso diariamente ter um tempo de solitude, um tempo de qualidade com o meu poder superior. E é nesse tempo que eu vou buscar o crescimento. E nesse crescimento eu vou inventariando minha vida diariamente. Cara, o que é que eu fiz hoje? Onde é que eu pisei na bola? Quem eu feri? Quem eu magoei? Eu tenho que voltar lá. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que estender perdão. Então, passos 10 e 11, passos do crescimento. E qual o fruto que gera isso no casamento, na relação conjugal? Amadurecimento. Eu começo a entender e a ser maduro nessa história de perdoar, de compreender, né? E o Senhor vai criando em nós, em mim, né? Na minha esposa, em mim, em quem se submete a essa caminhada de restauração, vai criando um caráter submisso ao caráter de Cristo, onde eu submeto os meus padrões aos padrões do meu poder superior. Então, os passos 10 e 11 me levam a esse crescimento espiritual, né? A manutenção na minha caminhada de restauração. Isso gera no meu casamento algo precioso, que é o amadurecimento. E para concluir, passo 12, repartir, dar de graça aquilo que eu recebi de graça. E o que traz de fruto para o meu casamento, para a minha relação conjugal? Traz generosidade, ou algo precioso, ou fruto maravilhoso. Eu entendo que como eu cheguei lá atrás, né, alguém estendeu a mão, alguém me falou que era possível, alguém me apresentou o Senhor Jesus, alguém disse para mim, cara, é possível viver diferente, então eu vou viver da mesma forma, eu vou buscar fazer isso da mesma forma, então eu vou servir enquanto caminho, enquanto estou em restauração, nesse processo contínuo de restauração, eu reparto aquilo que o Senhor está me dando. E aonde isso vai ser mais latente, vai ser mais intenso? No relacionamento conjugal. Eu aprendo a viver generosidade no meu relacionamento conjugal. Exatamente. Lara, é exatamente isso. A pessoa nunca está curada. Ela está em constante processo de restauração. Né? Até porque esses 12 passos de restauração que a gente está falando é uma caminhada contínua, né? É um ciclo que vai se repetindo e que a gente vai vivendo e nas áreas que o Senhor vai trabalhando. Então tem áreas que precisam ser santificadas mais rapidamente. É o que se lembra que eu falei em algumas lives passadas. Existe o nosso que o pessoal está falando muito hoje, né? O epicentro da pandemia. Existe o epicentro das mazelas de caráter na nossa mente. E esse epicentro ele tem que ser contido, porque o que acontece se eu dar margem a ele? São áreas que são tão delicadas, são tão difíceis, que elas acabam levando a um descontrole total, né? Uma pandemia geral na minha mente. Então eu busco tratar, santificar, um passo de cada vez, as áreas mais delicadas, mais difíceis, que vão ser tratadas ali, vão sendo restauradas ali, e a partir daí, de forma preciosa, a gente vai colher esses frutos. Então, só voltando aqui... Exatamente aí o que a Gleice está falando, né? A cura é achar o caminho a ser trilhado e decidir trilhar. Né? Exatamente. O que eu, olhando para a minha vida, assim... que eu me encho de gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigada, né, por ter me ensinado esse caminho a trilhar, né? E o caminho não foi, né, eu não posso dizer que foi trazer a cura da dependência química do meu marido, né? Isso aí foi consequência. Foi a cura, né, da minha alma, né?
que até então vivia perdida, né, e aparentemente, né, saudável, mas sem viver o caráter, os padrões, o propósito, né, e sem refletir diariamente a glória de Jesus sobre a minha vida. Então, recapitulando, foram vários frutos, né, que a gente falou. O tema é o quê? Os frutos da restauração pessoal no relacionamento conjugal. Frutos de paz, fruto de amor, compaixão, misericórdia, graça, encorajamento, segurança, transparência, humildade, admiração, leveza, amadurecimento e generosidade. É disso que a gente está falando. Restauração pessoal que impacta de maneira profunda e preciosa o relacionamento conjugal. Agora eu vou chamar os nossos... Só uma coisa, olha como o Senhor é precioso, esse instrumento, né, o CR, essa live tem sido um instrumento lindo de Deus. A Lara trabalhou comigo, né, no passado, e que coisa linda, e apareceu, nem foi eu que chamei, nem tinha mais contato, né, e o Senhor nos reaproximou novamente. Glória a Deus, Lara, pela sua vida. Pronto, agora eu vou chamar aqui um casal maravilhoso para falar com a gente. Né? O que é que você está esperando para poder viver os 12 passos de restauração em sua vida? Esse é o encorajamento. Agora estamos aqui com o pastor Zé Edson Edna, que na realidade, assim, pastor Zé Edson Edna, casamento de muitos anos, né? Não vamos dizer tanto os anos completos, não, né? Para não entregar a idade, né, pastor Edna? Mas, assim, casal precioso que já vive restauração há muito tempo. E muito antes de a gente conhecer o Celebrando Restauração, né? Então, assim, a gente sabe que vocês já vivem restauração desde o início. O casamento de vocês já testemunharam aqui várias vezes do quanto, né, vocês têm nos ensinado pelo que têm vivido, né? E dado de exemplo para a gente. Então, assim, não existia CR lá atrás, né, quando vocês começaram. Pelo menos vocês não conheciam. CR é novo, começou em 90 e alguma coisa lá nos Estados Unidos, 2003 aqui no Brasil. Então, quais foram os frutos, como foi viver essa restauração pessoal e o que gerou isso, né, no casamento de vocês? Aí eu queria deixar vocês à vontade para compartilhar com a gente. Boa noite, meu nome é Edna. Eu tenho lutado... Oi, Edna! Tenho lutado com algumas falhas de caráter, né? E aquela que meu marido fica me lembrando sempre, me ajudando, me ajustando, me parafusando, é contra a intolerância, né? Ele fala, olha, você já está intolerante, né? E eu tento dar uma recuada, né? Mas quando eu fiz meu grupo de passos, há anos atrás, eu descobri que eu já tinha feito muitos inventários morais sem conhecer o CR, né? Eu era esposa de um pastor bem nova, acho que eu tinha uns 24 anos quando comecei no ministério, né? E fui para uma reunião de oração de mulheres esposas de pastores, né? E lá eles estavam falando sobre a nossa vida, o que é que nos emperrava, o que é que nos impedia de caminhar, de ir para frente, né? E de repente nós começamos a orar, orar. E naquele instante eu tive um momento muito especial com Deus, porque eu me lembrei, na minha mente, no meu coração, esse não foi o propósito, de que eu tinha uma professora no 4º ano primário que dizia o ano inteiro que eu era burra, né? Então isso foi impregnado na minha vida e criou em mim uma insegurança. E naquele dia lá, naquela reunião daquelas esposas de pastores, né? Eu fui liberta, né? O interessante é que a insegurança, ela não saiu da minha vida, mas a coragem para enfrentar e aceitar os desafios foi feito de uma forma sobrenatural. E isso me ajudou muito no casamento, muito na ajuda para o Zé no ministério, né? Eu não queria ser um empecilho para ele, né? Eu não queria ser uma
peça decorativa lá no ministério, né? Então, uma das coisas também que nos ajudou muito, mesmo sem ter o CR, e mesmo vivendo a Bíblia, a vida relevante, palavra de Deus, né? Nós conseguimos criar uma palavrinha no nosso relacionamento, que foi muito importante e que muita gente falou aí, né, nesse lugar, e o Dário falou também, né? Que a gente usou aqui zerar cronômetro, né? Zerar cronômetro no nosso linguajar, no nosso dia a dia aqui, né? E nós compartilhamos também junto com os noivos, você perdoar e não lançar mais em rosto, né? Depois, vivendo o CR, vivendo o grupo de passos, vivendo o meu inventário moral, eu vi que eu estava no caminho certo, né? Porque a gente combinou, cada vez que nós viemos novamente com o mesmo pecado, o mesmo problema, nós vamos zerar o cronômetro e não vamos jogar de novo. Você está fazendo isso de novo. Foi uma disciplina para nós caminharmos para frente, como se estivéssemos enfrentando novamente a primeira vez aquele pecado, e nós conseguimos vencer. E hoje eu acho que a gente cria, nós temos muito fruto, né, nessa pandemia, né, de não ter coisas guardadas dentro do nosso coração, porque a gente resolveu o nosso conflito, né? Nós começamos um curso de noivos, né? E tem pessoas que dizem, bater no peito, assim, olha, meu casamento é uma maravilha, meu casamento a gente não tem discussão. Aí a gente fala, ou alguém morreu, né? Ou alguém está se anulando, né? Uma das duas, ou alguém morreu, né? Está enterrado, ou alguém está se anulando, porque não existe, são dois pecadores que moram na mesma casa, né? Então, são legados que, mesmo vindo para o CR, né, fazendo o meu inventário, veio confirmar, né? Muita coisa veio confirmar, né? E eu aprendi a dar nomes às minhas mazelas. Isso foi muito, muito gratificante para mim, dar nomes, né? Eu luto com a depressão, né? Eu estou impressionada nesses dias como eu estou bem na minha mente, né? Estou vivendo um dia e um momento de cada vez. Quando ela quer vir, eu falo, show! Jesus é o meu poder superior que vai mandar embora esse pânico, né? De que eu não vou mais sair desse apartamento, né? E o Zé tem sido uma grande ajuda para mim, porque o Zé é muito up, né? Parece que eu sou bem assim, falo com os olhos, com as mãos, mas quem é bem humorado aqui é o Zé, viu? É importante, muita gente perguntou o que é CR. Foi, né? muita gente aí É um programa de perguntando. 12 passos, como são os programas de autoajuda Talvez dos semana que Alcoólicos vem, né, Dário, Anônimos, falar né? alguma coisa. Mas cada um com a base bíblica. É importante que você saiba disso. Para cada um deles tem uma base bíblica, que quem construiu era cristão, né? E a gente tem dado essa ênfase. Para você que talvez está entrando pela primeira vez, gente dizendo o que é CR, o que é CR, o que é CR, né? É celebrando restauração. É uma coisa que a gente tem que fazer todo tempo, todo dia, na nossa própria vida, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, quando eu conheci Jesus, eu não conhecia um programa como o CR tem, né? Mas uma coisa eu sei, eu vivi logo o primeiro passo. Eu admiti que eu não tinha mais controle da minha vida e eu me entreguei para Jesus. Porque não tem mudança, meu amigo, se você não admitir que você tem o problema. Enquanto você insistir de acusar o outro, de dizer que o problema é do outro, principalmente no casamento, você não dá nem sequer o primeiro passo. E o pior, talvez você corre o risco de viver um casamento medíocre só na base de acusação.
E às vezes talvez a gente não para pensar. Como cristão, quem é o acusador? É o diabo. Qual é o desafio para mim e para você? Né? Enfim, a coisa muda de figura, absolutamente. Então, eu tinha tomado essa posição, tá certo? Então, eu sabia que agora eu tinha um poder superior, eu sabia, eu conheci Jesus de verdade, eu olhava para aquele texto de Nicodemos, eu dizia exatamente, eu preciso nascer de novo, Senhor. O Senhor precisa tomar conta, né? E eu brinco muito com o povo, imagina um cara de uma cabeça desse tamanho, como Deus teve trabalho para controlar tudo que passava por aqui e redirecionar. Esse Zé é a cabeça dele. E redirecionar. Né? Mas eu decidi entregar, porque se você não decide entregar, se você não admite, cara, eu não tenho condições de dirigir. Entrega. E aí eu comecei, né, como diz o quarto passo, né, a fazer o que? Um minucioso estudo de como foi a minha vida. Então, mesmo não tendo CR, Deus me mandou escrever um minucioso para como eu tinha pecado com meu pai. Eu conheci Jesus em São Paulo, meus pais moravam em Pernambuco. Eu escrevi pelo menos umas 8 cartas para os meus pais. Naquela época eu não tinha e-mail, telefone era muito caro, e eu fui escrevendo cartas de inventário moral, pedindo perdão, admitindo, confessando, dizendo coisas que meu pai, acho que ele caía para trás, porque pense um filho que roubou o pai muitas vezes. Então eu precisava contar tudo aquilo, né? E fiz com ex-namorados, fiz com amigos, eu escrevi, eu me tornei um escritor para pedir perdão para todo mundo, né? Então foi assim que eu comecei, né? Fazendo esse minucioso inventário, né? E admitindo para Deus que eu precisava agora caminhar diferente. Então, mesmo sem conhecer os passos tão direitinho como a gente vê hoje, eu vivi, né? E eu busquei resolver. Então, quando eu conheci Edna, aí ela já era cristã há mais tempo. E logo nós começamos um namoro, um sonho de que o namoro fosse para frente, fosse dar noivado. E aí eu tinha que fazer meu inventário para ela. Eu disse, eu não quero que você case comigo sem saber quem eu sou, porque no dia que eu te levar lá em Pernambuco, meus amigos, o diabo vai me acusar e ele não vai ter esse direito. Eu vou lhe dizer. Então eu confessei, contei. Quando nós chegamos lá, que os meus amigos iam acusar, ela dizia, não, eu já sei. Ele me falou, ele me disse. Claro que eu arrepiei meus cabelos quando ele contava. E aí, tomando isso por base, ou seja, a transparência, não ficar escondendo, porque enquanto você guardar as mazelas, a tua vida não vai e o teu casamento não vai, companheiro. Porque casamento, os dois se tornam um só. A pessoa, se fosse manter essa coisa bonitinha, arrumada, não tem. A bonitinha é ela. Então, eu mas não dá para viver só da beleza, né? A beleza física é importante, a gente se atrai mais. Num casamento, tem coisas mais profundas. Então, nós fizemos isso, nós prometemos um para o outro, a gente chamava de zerar o cronômetro, que nada mais é do que ir fazendo o inventário, acontecia, vamos lá, vamos reconhecer, vamos pedir perdão, vamos dizer o que aconteceu. Quando o Zé dizia assim, nós precisamos conversar, falei, de novo? De novo? Ficava um pouco assustada. Foi que eu fiz. Eu dizia, nós precisamos, deixa eu lhe dizer o que é que você fez e tal e tal. E aí, às vezes era difícil, porque nós demorávamos a dormir, mas nós tínhamos aprendido, né, que não podia deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre os nossos problemas. Então, nós precisávamos tratar. Então, esse exercício que é bíblico e que está dentro de você tem que pôr para fora, você tem que admitir, nós fizemos muitas vezes,
às vezes chorando, às vezes dizendo de novo, como é que pode? Oh, Jesus, tenha misericórdia, mas vamos lá. E foi assim. Então, às vezes as pessoas nos veem dando ensino para casais, em retiro, pensa que é dois bibelô. Balela, que bibelô. Quebra e cai, quebra e espatifa. É coisa que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Acredite. E só uma questão aqui muito interessante, eu quero agradecer muito a Igreja Batista Central, né, na liderança do pastor Armando, né, e de tantos outros líderes, né, que tiveram a capacidade de trazer há 15 anos atrás, escrever o material, traduzir o material, né, e foi muito importante para nós, mesmo que a gente é macaco velho na vida cristã, né, o CR ele trouxe muita contribuição, né, e esses 2 anos, caminhando com Dário, caminhando com Milena, a autenticidade mora, né, no coração deles, mora na vida deles, né? Nós temos aprendido muito na vida deles, e na humildade que eles têm, né? Não tem vergonha, né, de dizer sobre o passado, né? Porque quando a gente diz o nosso passado, a gente diz as vitórias do futuro. Sem o passado, como é que a gente vai dizer a grande contribuição que Deus fez, né? E nesses 2 anos que estamos participando do CR Casais, a gente tem ficado muito surpreso, né? Com acrescentando mais ainda na nossa vida. Eu quero só concluir aqui, que eu sei que o nosso tempo já está aí bem pertinho, né? Dizendo do próprio texto lá de João capítulo 3, que ele diz assim, ó, quem pratica a verdade se aproxima da luz, e os outros vão ver que você está buscando fazer a vontade de Deus. É simples assim. À medida que a gente anda na verdade, a gente vai transparecer uma luz tão grande que os outros vão perceber. Mas o primeiro compromisso é andar na verdade. Nós temos... E querer viver também, né, pastor Zé? Percebem e acabam querendo viver, né? Então, ainda hoje, por exemplo, lógico, nós não acordávamos tão cedo. Mas quando acordamos, agora, nessa idade, a gente acorda mais cedinho, fica juntinho. E 5h30 da manhã a gente já está ouvindo. E agora, olha que chique, eu nem preciso mais abrir minha Bíblia e marcar, né? Ela abre lá, no áudio, eu vou aqui, eu vou marcando como eu sempre. Eu digo, nem preciso gastar as canetinhas, vou marcando em vermelho, em verde, em amarelo. E a gente compartilha sempre. É muito gostoso esse áudio do YouVersion. Tomando um cafezinho e conversando, e depois compartilhando. E se comprometendo a dizer, Deus, nos ajuda a viver isso, nos ajuda a viver. E agora nessa pandemia, Deus, nos ajuda, porque é duro, 3 meses dentro de um apartamento, por mais que seja grande, mas você precisa. Então, esse é uma coisa simples, mas que funciona, é o CR. Só contando um detalhe aqui para descontrair, né? Eu fui buscar uma receita aqui na frente, fazia acho que umas 3 semanas que eu não saía de casa. Coloquei máscara e tudo, aquele céu lindo. Gente, eu parecia assim uma doida, né? Levantando as mãos para os braços. Tinha um monte de gente na rua que não entendeu, foi nada. Falei, glória a Deus, que maravilha, a natureza linda. Obrigada, Senhor, já nós vamos sair, né? O pessoal ficou olhando para minha cara e eu nem aí, porque eu queria adorar o meu poder superior que tem em mim, Jesus Cristo de Nazaré, né? Muito bom. Amém. Então... Pastor, assim, o que eu queria dizer também para todo mundo, que, assim, ouvir a nossa história, né? A gente teve o privilégio, né, de conhecer a Jesus e ser apresentado ao Celebrando Restauração, que é uma ferramenta, né, uma caminhada de 12 passos, né, uma caminhada espiritual de 12 passos, fundamentada, né, na palavra de Deus. Cada passo, né, tem uma fundamentação bíblica. Você pode entrar lá no site da IBC, ibc.org.br, vai ter lá, isso, vai ter o link lá do CR, você vai ver os 12 passos, você vai ver
toda a fundamentação bíblica, mas algo que a gente pode tirar de precioso aqui é que nós, privilegiados, fomos apresentados a Jesus Cristo, tivemos encontro pessoal com Ele e foi nos dado uma ferramenta preciosa. Amém. Vocês, mais lá atrás, conheceram a Cristo, o mesmo encontro pessoal tiveram, não tinham celebrando. Mas uma coisa é fato, nos dois casos, é o compromisso com a minha restauração, com o meu relacionamento com o meu poder superior. Verdade. E isso vivendo de forma verdadeira e profunda, os frutos do casamento é uma consequência natural, né? E precisa a gente também... E não tem prazo. Vai acontecer, né? Seja 1 ano de casado, seja 10 anos de casado, seja 20 anos de casado, seja 40 anos de casado, nós precisamos praticar os passos do CR. Precisamos, porque aí teu casamento vai viver saúde. Por quê? Porque é bíblico, porque a palavra de Deus é transparência. Verdade, né? verdade, e é importante dizer, boas, né? Nós temos uma reunião toda segunda-feira, quando tudo estava normal, né? Mas agora nós não estamos, é lá na tenda. Se você entrar no site, você vai saber. Mas, pelo menos, você pode continuar acompanhando nossa programação, seja live, seja as outras. E depois, quando passar isso, você vai lá nos conhecer, né? E o que eu estava pensando hoje à tarde, né, em relação ao que nós íamos falar, eu pensei numa coisa muito forte, né? Nós não tínhamos um CR, vocês tinham um CR, nós temos um CR hoje, mas todo o tempo foi o Espírito Santo de Deus que fez essa coisa magnífica desse programa e que ele já atuava há anos atrás. Glória a Deus. Glória a Deus. E devemos... E assim, pode falar, pastor. Eu digo, devemos muito ao Nelson Rosvita, a Cameron, que antes traduziu esse material. Sim, muito né? importante lembrar. E a liderança da igreja, que sempre acreditou, Bezerra, que hoje tem o Bezerra à frente, Gleice, né? Tem a Gleice, tem tantos, a Fábia, tanta gente envolvida, Dário, Milena. Nossa, Milena. Hoje eu sou liderado por eles, tá certo? Para mim, contribuir, tá certo? Então, Deus abençoe. Assim, deixa eu dizer uma coisa, eu quero falar também. E assim, eu sei, assim, eu sinto um privilégio, né, de fazer parte dessa comunidade de vocês lá de cima, né, pastor Zé? Senhor, pastor Armando, pastor Aristides, né, pastor Alcimou, né, de vocês até lá embaixo, né, é estimulado realmente a ser vulnerável, a subir naquele palco, a falar mesmo de fraqueza, a não dizer ali que são, né, os melhores, os bambambãs, os santificados, não, são homens falhos e pecadores, mas por serem obedientes a Jesus, né, conseguem realmente transmitir esse amor. Então, isso é lindo demais. Como eu, assim, me sinto, assim, obrigada pela IPC. Então, assim, o Celebrando Restauração, que a gente falou dele, né, e os 12 passos de restauração, e a nossa caminhada dentro do Celebrando Restauração é o Celebrando Restauração para casais, como eu falei lá no início. Ou seja, não tem como, quando eu me submeto a um processo contínuo, verdadeiro de restauração, a gente vai aprender a viver de uma forma diferente e a trazer, né, e aí vai ficar mais fácil, né, viver de forma prática os valores e princípios do Senhor para o relacionamento conjugal, né? Amém. Então é isso. Estamos finalizando aqui. Entre no site da igreja que você vai conhecer. E eu até coloquei ali o site, que é quem estava perguntando, acho que era o senhor Sérgio, da Bahia, né? Sim. Falei. Outra ferramenta também, o Instagram do CR, né? Está sendo postado muita coisa, né? Diariamente, que pode ajudar, né? Tem muitas outras lives aí acontecendo, né? Da Gleice, no sentido de restauração mesmo pessoal desses 12 passos. Então, assim, se inscreva no canal, além do canal da IBC, IBC Fortaleza, do YouTube, tem um canal do Celebrando Restauração IBC também no YouTube. Amém. Lá você vai ter acesso a todas as lives que a gente já fez, né, que a gente já teve aqui, não só do CR Casais, mas do CR Adolescentes,
CR12 Passos, toda a programação que a gente está vivendo nessa época aí de isolamento social, está lá publicado. Então, vai lá, se inscreve, né? E você vai ter esse material. E ibc.org.br. 25 segundos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Edna. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe. Abençoe demais. Guarde seu coração. Um abraço a todos. Um abraço a todos que ficaram com a gente nessa